Nós estamos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia e nesse tempo estudando o livro dos Números. É muito interessante nós voltarmos lá no Antigo Testamento e deixá-lo iluminar a nossa caminhada no tempo atual. Por isso eu quero convidar você a abrir o seu coração para que juntos, aqui no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, nós compreendamos a palavra do Senhor que move o nosso coração. Nós devemos entender o seguinte: é muito importante o conhecimento da palavra, porque ela nos faz conhecer a Cristo, porque a palavra de Deus, o verbo de Deus, se fez carne e veio habitar no meio de nós. A ignorância da Sagrada Escritura é a ignorância de Cristo. Então, vamos abrir o nosso coração e suplicar juntos o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós vamos iniciar mais um capítulo do livro dos Números. Então pega a sua Bíblia, o seu caderno, anote aí o texto que nós iremos estudar no dia de hoje. O texto é Números, capítulo 6, versículos de 1 a 21. Números, capítulo 6, versículos de 1 a 21. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. O Senhor falou a Moisés: diz aos israelitas, quando um homem ou uma mulher fizer voto especial, o voto de nazireato, consagrando-se ao Senhor, deverá abster-se de vinho e de qualquer bebida alcoólica. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de outra bebida alcoólica. Não tomará suco de uvas, nem comerá uvas frescas ou secas. Enquanto durar o voto de consagração, não comerá nenhum produto da videira, nem mesmo sementes ou cascas. Enquanto durar o voto de nazireato, a navalha não passará sobre a cabeça. Estará consagrado enquanto não se completarem os dias que consagrou ao Senhor e deixará crescer livremente o cabelo. Enquanto estiver consagrado ao Senhor, não se aproximará de nenhum cadáver. Não deverá contaminar-se nem se o pai, a mãe, o irmão ou irmã morrerem, porque traz sobre a cabeça o sinal da consagração a Deus. Enquanto durar o voto de nazireato, ficará consagrado ao Senhor. Se perto dele morrer alguém repentinamente, manchando-lhe a cabeça consagrada, deverá rapar a cabeça no dia da purificação, isto é, no 7º dia. No 8º dia levará o sacerdote um par de rolas ou 2 pombinhos à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um pombo em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto, e fará a expiação do pecado por causa do morto. No mesmo dia, o sacerdote lhe consagrará outra vez a cabeça. Consagrará de novo ao Senhor o tempo de seu nazireato e oferecerá um cordeiro de 1 ano em sacrifício de reparação. Os dias anteriores não valerão, porque o nazireato foi contaminado. Esta é a lei acerca do nazireu, quando termina o prazo do seu voto. Ele será conduzido até a entrada da tenda do encontro e apresentará como oferta ao Senhor um cordeiro de 1 ano, sem defeito para o holocausto, uma ovelha de 1 ano, sem defeito para o sacrifício pelo pecado, um carneiro sem defeito para o sacrifício de comunhão, uma cesta de pães sem fermento, bolos de farinha fina, amassadas com azeite, pãezinhos sem fermento, untados com azeite, além da respectiva oblação e as libações. O sacerdote os apresentará ao Senhor e oferecerá o sacrifício pelo pecado e o holocausto. Depois oferecerá o carneiro como sacrifício de comunhão ao Senhor, junto com uma cesta de pães sem fermento, e fará a respectiva oblação e libação. Então, à entrada da tenda do encontro, o nazireu reparará a sua cabeleira, ele raspará e vai encerrar a sua consagração. Tomará esses cabelos de consagrado e os lançará ao fogo que arde por baixo do sacrifício de comunhão. Depois o sacerdote tomará a espádua já cozida do carneiro, um bolo sem fermento da cesta e um pãozinho sem fermento, e os colocará nas mãos do nazireu, depois de ter rapado a cabeleira do consagrado.
Em seguida, o sacerdote os oferecerá com um gesto diante do Senhor. São a parte consagrada pertencente ao sacerdote, além do peito oferecido como um gesto e a pata dianteira. Só então o consagrado poderá beber vinho. É essa a lei do nazireu, a oferta ao Senhor por sua consagração, independentemente do que puder oferecer mais. Em virtude do voto que fez, assim deverá proceder, segundo a lei do nazireato. Nós vamos conhecer 2 nazireus na Bíblia. Por exemplo, Sansão. Vamos lembrar que quando cortou o cabelo de Sansão, ele perdeu a força. E aí os seus inimigos, ali os filisteus, furaram os olhos dele, porque o símbolo, a simbologia, o cabelo dele era o sinal da sua consagração. Deixar o cabelo grande ali nessa condição de consagração era o sinal de que uma pessoa tinha feito um voto ao Senhor. Então, por isso que quando o voto era quebrado, as regras do voto eram quebradas, o cabelo era cortado. Nós precisamos perceber aqui um chamado. Quando nós vemos aqui algo vinculado à consagração, aqui está dizendo, essa pessoa é separada do mundo, essa pessoa ela vai romper com coisas até mesmo lícitas. Cortar o cabelo é ilícito? Não, mas é um sinal da consagração. A questão do vinho aqui é ilícita? Não, mas era um sinal do rompimento, da consagração. E a gente entende que o caminho da santidade, ele exige de nós rompimento com o mundo, rompimento com o pecado, rompimento com as nossas paixões. E é exatamente assim que nós conseguimos corresponder à consagração. Eu não sei se você sabe, você que é batizado, você é consagrado. No dia do seu batismo, você se tornou pertença do Senhor. Você foi ungido, consagrado a Deus. É claro, aqui nós estamos falando de um voto oficial, feito por uma pessoa livremente. Vou te apresentar na Bíblia um outro nazireu, João Batista, consagrado. Esses 2 que eu apresentei, Sansão e João Batista, são consagrados desde o nascimento. Houve uma escolha divina, uma eleição específica para que vivessem um nazireato. Também Jesus é considerado um nazireu, é separado, é consagrado. Mas quando nós vamos falar de santidade, além de separar-nos do mundo, além de rompermos com o pecado, além de buscarmos uma vida aliançada com Deus, nós devemos entender que santidade está também vinculada à unidade, à comunhão. Não é só separação, mas é comunhão com Deus, é aliança com Deus, é intimidade com Deus. Para que este consagrado vivia a consagração? Para que durante aquele período, se era um período estipulado de consagração, aquela pessoa fosse mais dedicada a Deus, mais entregue a Deus, mais colocada num lugar de serviço total ao Senhor. Eu, como sacerdote, vivo exatamente a consagração. A minha vida é consagrada ao serviço de Deus. É uma espécie de um nazireato. É importante que a gente entenda isso. Nós podemos fazer um voto com o Senhor. E aqui a gente vai ver, apresentar na Sagrada Escritura aquilo que muitas vezes a gente faz. Eu vou deixar de tomar um refrigerante por um tempo por causa de um voto que eu estou fazendo com o Senhor. A gente usa, às vezes, a linguagem da promessa. Eu fiz uma promessa e aí eu prometi para Deus que eu vou em Aparecida andando a pé, até chegar lá para pagar a minha promessa. Aqui na Bíblia é bíblico, isso aqui não é algo estranho à Bíblia. Quando nós fazemos um voto, um compromisso, renunciamos a algo, tudo está contido dentro da Sagrada Escritura. E aqui a gente vai perceber que o nazireu vivia dessa maneira. E o que nós devemos entender do nosso chamado? Nós somos chamados a viver como pessoas consagradas. Consagradas a Deus pelo batismo, consagradas a Deus pelo sacramento do crisma. Nós que somos da Canção Nova, o Padre Jonas usa esse texto falando do nazireato, do nazireu, exatamente para dizer que como consagrados nós devemos viver uma vida de radicalidade. Você como consagrado, como batizado, deve viver uma vida de radicalidade. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós vivemos na carne, mas nós não devemos ser carnais. Nós devemos viver uma vida no Espírito. Esse é o segredo da santidade, viver uma vida no Espírito e não na carne. Viver no mundo, estar no mundo, mas não ser mundano, não nos contaminar com a mentalidade mundana. É isso que Deus deseja que cada um de nós vivamos. Esse é o projeto de Deus a nosso respeito.
Sejamos como João Batista. Inclusive, Jesus vai dizer no Evangelho de São Lucas, desde João Batista, o reino dos céus é arrebatado pelos violentos, por aqueles que têm a coragem de viver essa radicalidade, de buscar viver com Deus e para Deus e a entregar. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que renunciar, isso é obrigação. Aquilo que é ilícito, o que é ilícito já é obrigação. Mas quando nós fazemos um voto ao Senhor e buscamos ao Senhor, nós vamos deixar coisas que são lícitas. Mas a gente está fazendo por amor. Isso aqui, Senhor, é por amor ao Senhor. Eu quero crescer espiritualmente, eu estou fazendo esse voto, essa aliança com o Senhor. E a partir daí, a gente experimenta os frutos espirituais que esses votos nos trazem. O que nós podemos colher de mensagem hoje? Deus, Ele deseja falar comigo e com você. O chamado a viver uma vida consagrada ao Senhor exige de nós uma decisão radical de seguimento de Cristo. Romper com o mundo, o diabo e as paixões da carne, para agradar ao Senhor e viver em profunda comunhão com Ele. Quando a gente olha para João Batista, para Sansão, o que nós vemos? Força de Deus. Quando nós fazemos propósitos, vivemos uma vida de radicalidade, rompemos com certas situações por amor ao Senhor, nós vamos experimentar a força para que nós sigamos o caminho que Ele deseja que nós sigamos até o céu. Vamos rezar? Senhor, como é bom deixar com que a palavra ilumine o nosso caminho, cada passo que nós devemos dar. Como é bom perceber e entender que o Seu Espírito Santo nos ilumina pela palavra que nós acabamos de escutar e provoca em nós uma reação e provoca em nós uma decisão. Conceda a mim e aos meus irmãos que somos batizados na Santa Igreja, tantos já crismados, graças a Deus, confirmados, coloca no nosso coração, infunde no nosso coração o desejo, Senhor, de viver de uma forma mais radical a nossa fé, de não viver uma vida mundana, de estar no mundo, mas não ser do mundo, de não viver uma vida carnal, de estar na carne, mas viver uma vida sobrenatural, assim como o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, sobre o primeiro Adão e o segundo Adão, que é o Senhor. O sobrenatural, viver no sobrenatural, viver a vida no Espírito. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça desse nazireato espiritual, de romper com aquilo que não edifica a nossa vida e de ter uma profunda comunhão com o Senhor, de onde nos advém força e coragem para nós seguirmos em frente. O caminho que o Senhor nos propõe é um caminho de renúncia. Quem quiser vir em meu seguimento, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, vem e siga-me. Esse é o caminho. Que eu e você tenhamos a coragem de entregar a nossa vida inteiramente nas mãos do Senhor e desejar agradá-lo com tudo que nós somos e temos. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.